Deadpool e Wolverine tá aí, galera, e no vídeo de hoje eu vou contar a minha review com spoilers do filme. Fala, galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso e galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Deadpool e Wolverine, o que eu achei com spoilers. Eu vi o filme no último sábado agora e preciso passar as minhas impressões e o que eu achei do filme, contando, é claro, detalhes da trama para vocês. Se você não assistiu o filme ainda, recomendo que assista o filme e depois veja esse vídeo. Ou se você não vai assistir o filme de jeito nenhum, pode assistir o vídeo tranquilo também. E galera, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like. Muito obrigado a todo mundo que tá fazendo isso, vocês são demais. O canal tá crescendo muito e vai ter um vídeo amanhã e vai ter vídeo sexta. Só a gente vai começar assim, nesse ritmo. Vídeo, dia sim, outro dia também, no outro dia também. E eu vou tentar aumentar cada vez mais a frequência. A frequência, às vezes, dos vídeos vai 3 dias seguidos. Às vezes eu consigo fazer segunda, quarta e sexta. Mas eu tô tentando manter toda semana, no mínimo, uns 3 vídeos a gente tem aqui no canal. Então, galera, o que eu vou falar pra vocês de Deadpool e Wolverine? Cara, o filme vale a pena? Essa eu acho que é a pergunta que todo mundo tá se fazendo. Ele salva o universo da Marvel? Olha, eu não sou tão perito no universo da Marvel. Aqui é um canal muito focado no Zack Snyder, no tempo dele da DC, agora no tempo dele dentro da Netflix. Porém, eu também sou amante de filme de super-herói e, cara, um dos grandes motivos de assistir esse filme foi porque eu sou muito fã do Hugh Jackman, sou muito fã do Wolverine, e eu tenho vários quadrinhos da Marvel que eu lia quando era criança, porque eu era fã do Homem-Aranha e etc. Mas eu não tava curtindo a Marvel ultimamente, com certeza, tipo, a DC desde Homem de Aço se tornou pra mim a prioridade. E me apaixonei por esse universo da DC, eu já acompanhava as animações da DC, os filmes do Nolan também acompanhei, não ao mesmo tempo que saíram no cinema, eu era bem novo na época, mas quando saiu Homem de Aço foi que me fisgou totalmente pra DC, porque a DC pra mim era muito animação, eu gostava muito das animações, muito dos desenhos, e eu até tive alguns quadrinhos da DC, junto com os da Marvel, principalmente quadrinhos do Batman. Eu tive bastante, eu ganhei a graphic novel do Batman Cavaleiro das Trevas, só que quando eu era pequeno eu ficava com muito medo de ler. E aí eu fui ler só depois, eu acho que eu fui ler em 2010, a primeira vez. Eu ganhei em 2008, eu acho. Em 2010 foi a primeira vez que eu fui olhar. Eu tinha bastante medo, pra ser sincero. Mas, caras, o que eu posso falar? O filme vale a pena. Deadpool e Wolverine vale muito a pena. Foi um filme que revolucionou, uma franquia que revolucionou um pouquinho os filmes de super-herói, por tirar sarro dele mesmo, tirar sarro dos próprios filmes do universo que ele fazia parte. E, cara, o filme, assim, ó, ele começa de uma maneira espetacular, tá? O Deadpool, ele vai lá, cava o túmulo do Wolverine, na qual ele foi enterrado, em Logan, pega o esqueleto dele. No início do filme, ele dança a música Bye 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 do N-Sync. Cara, é incrível, eu não consegui parar de pensar na cena dele dançando Bye Bye Bye. Eu achei foda demais, incrível assim. Aquilo eu achei maneiro, muito maneiro, muito maneiro. As cenas de luta estão bem legais. Claro, agora eles têm muito mais dinheiro, se eu não me engano, custou 200 milhões esse filme. Mas, cara, a trama, falando assim, ela é bem simples. O Deadpool, ele é buscado pela TVA, no universo dele, e é dito a ele que o universo dele tá prestes a acabar, porque morreu o âncora do universo. O âncora seria quem segura o universo, segura ele vivo, digamos assim, que mantém ele vivo. E o Wolverine, o Logan, que morreu no filme Logan, era o âncora do universo do Deadpool, que no caso é o universo da Fox. Com a morte do Wolverine, meio que o universo Fox morre, né? E também todo aquele lance da Disney ter comprado a Fox, etc. e tal. Então, o Deadpool, ele sai numa missão em busca dos Wolverines, cara. E aí é muito massa, porque ele vê vários tipos de Wolverine. Ele vê o Wolverine igual aos quadrinhos, que é bem baixinho, sabe? Interpretado pelo Hugh Jackman. Ele vê o Wolverine lá preso no X dos X-Men, que também faz referência a uma capa de quadrinho. E aí ele encontra, cara, o Henry Cavill, velho. Do nada, mano. Ele encontra o Henry Cavill como Wolverine, mano. E o Henry Cavill é a primeira pessoa a interpretar o Wolverine sem ser o Hugh Jackman em 24 anos, tá ligado? O Henry Cavill é o primeiro. E até o Deadpool fala pra ele: olha, a gente vai te tratar muito melhor do que aqueles vagabundos lá, que no caso é a DC, né? James Gunn, que demitiu o Henry Cavill. Então isso me liga o alerta de que, cara, a gente vai tratar você, sabe? Ele ter falado, a gente vai tratar você. E o Henry Cavill ter feito um cameo sem sentido, pode até ser, gente, mas ele é a primeira pessoa em 24 anos que interpreta o Wolverine além do Hugh Jackman. Pra ele tá ali, mano, não sei. E aí o Deadpool manda essa frase: a gente vai te tratar muito melhor. Talvez signifique mesmo que o Henry Cavill tá indo pra Marvel. Por isso que eu falei no vídeo das notícias que eu achava que o Henry Cavill ia pra Marvel de fato. E eu tenho
agora mais convicção do que nunca nisso. Então o filme é muito bom, ele tem muitos cameos interessantes, assim. O Tocha Humana, Chris Evans aparece, tem diversos personagens dos X-Men, o Sapo, aquele que eu me esqueci o nome, tem o Juggernaut. Tem aquele cara do X-Men Primeira Classe que ele vira que ele é tipo um diabo, assim, sabe? Eu não me lembro o nome dele, tem o Pyro. É muito, muito, muito maneiro. E a história basicamente é essa, ele consegue recrutar um Wolverine que decepcionou o universo lá, e aí ele diz que ele pode mudar o que aconteceu no universo desse Wolverine. Que no fim morreu todos os mutantes e o Logan, ele não conseguiu salvar ninguém, sabe? Porque ele tava... Eu não me lembro o que aconteceu, na verdade. Tem que olhar o filme de novo. Mas acontece alguma coisa nesse sentido e ele não consegue salvar os mutantes. Os mutantes são todos exterminados. E ele tem muita culpa nisso, porque de fato a culpa foi dele. Não é que a culpa foi dele, mas é que ele poderia ter intervido. E se ele tivesse feito isso, provavelmente ele teria salvo muitos mutantes. E aí ele não salva e etc. Então ele vai com o Deadpool pra tentar reverter a situação dele. Só que, cara, tem um momento, assim, que a gente chega no filme ali, quando eles estão no vazio, que é aquela dimensão que não tem nada, que tem só esses heróis caídos, tem a nave dos Vingadores no fundo, dos Vingadores 1, que no caso foi a nave da Hydra, que caiu em Capitão América Soldado Invernal, aquela nave da SHIELD que cai lá, que no caso é da Hydra. Então tem muitas referências ao universo, tanto Marvel quanto da Fox, principalmente da Fox, tá? É tipo um filme de encerramento do universo da Fox. E, cara, é muito, muito maneiro. As piadas são muito boas, só que tem muita referência nas piadas, tem muita referência. Se você não tá por dentro de tudo que tá acontecendo na indústria, de personagens, de séries e tal, talvez, tipo, você vai curtir o filme, tá ligado? Mas talvez fique um pouco confuso e algumas piadas você boie, sabe? Eu não boiei, graças a Deus, mas porque eu tô muito atento às notícias, então pra mim ficou mais fácil de pegar. Mas, por exemplo, a minha namorada, ela não conseguiu entender tudo, sabe? Infelizmente, mas ela curtiu demais o filme, ela achou muito bom. Inclusive, ela tá assistindo esse vídeo. Beijão. Mas é muito bom o filme. Tipo, a gente tem a vilã, que é a Cassandra Nova, a irmã gêmea do Charles Xavier, do professor Xavier. Ela não sabe muito bem como é fora desse mundo ali, porque ela sempre viveu nesse vazio. A TVA mandou ela pra lá desde que ela nasceu, praticamente, né? Então ela só conhece esse mundo. Ela meio que comanda esse lugar, comandando esses vilões, porque ela é super poderosa também. Mas o que mais chama atenção nesse filme, além dos cameos, porque tem uma cena de cameos incrível, que aparece o Blade, o Gambit. Cara, o Gambit, velho, do Channing Tatum. Porque em 2015, velho, todo mundo foi lá no Hall 8 da Comic Con. No Hall 8, que é o painel principal da Comic Con de San Diego. Em 2015, quando ia sair X-Men Apocalipse, quando a Fox tava fazendo diversos filmes ali do universo deles, inclusive Deadpool. Então tava anunciado que depois de Deadpool, depois da X-Men Apocalipse, daquele filme do Wolverine que foi no Japão, íamos ter um filme do Gambit com o Channing Tatum. E acabou não tendo, foi cancelado. E, cara, foi muito bom a oportunidade que ele teve de interpretar. Eu achei massa demais o visual do Gambit, bem igual aos quadrinhos mesmo. E tem umas piadas muito boas com ele, com ele falando o idioma lá dele. E ele fala tudo enrolado, cara, e o Deadpool não entende nada, assim, é muito massa. Aí o Blade aparece, cara, o Wesley Snipes aparece também. A Elektra, a gente tem tudo do universo da Fox, né? Jennifer Garner interpretando a Elektra, é muito massa aquela cena. A X-23 também aparece, e ela que faz meio que a ligação com esse outro Wolverine, porque esse Wolverine não é o mesmo que morreu, né, é o do Logan. Então ela faz essa ligação, e aí a gente tem um momento que o Wolverine fala o que aconteceu de fato com ele, né, num monólogo muito interessante. Ele tem dois momentos de monólogo nesse filme que, cara, o Hugh Jackman é sensacional. É sensacional o que ele fala, assim, a forma que ele fala. Tem um monólogo dele que ele deixa o Deadpool sem palavra nenhuma, cara. O Deadpool fica literalmente sem palavras. Ele destrói o Deadpool. Ele destrói em argumento, assim, sabe? E é muito louco, porque o Deadpool é a quebra de quarta parede levada ao quadrado, a raiz quadrado de 355, e ele fica sem palavras nesse momento. Isso é muito louco, porque a atuação do Hugh Jackman é muito boa. E como a gente já conhece o Wolverine há mais de 20 anos, a gente se importa com o que acontece com ele. A gente se importa com o que acontece com ele, pelo menos eu me importei. Então é um filme engraçado, a trama é muito simples, é assim como eu disse pra vocês, a trama é basicamente isso mesmo, só que acontece uma reviravolta que o Paradox, que é o cara da TVA, o personagem ali que tava nos trailers, ele, na verdade, ele quer destruir o universo do Deadpool, dos X-Men, mesmo assim, só que
O universo, depois que o Ankara morre, ele tem, pelo menos que é dito no filme, ele tem algumas centenas de anos até se autodestruir. Só que o Paradox e a TVA, no caso o Paradox, né, ele quer destruir de forma antecipada esse universo. Ele constrói uma máquina lá para destruir o universo. Enfim, acontece de tudo. A gente tem diversas aparições de outros Deadpools. A gente tem um Deadpool vegano incrível, interpretado pelo Ryan Reynolds também. Tem diversos Deadpools que aparecem, além de o cachorro, o Dogpool, é bem legal. Mas a parte do filme, dessa parte da trama, acontece uma reviravolta, que a Cassandra Nova meio que... O Wolverine meio que converte ela, consegue converter ela. E aí ela decide que vai acabar com todos os multiversos, todas as terras. Então ela usa essa máquina do Paradox para destruir tudo. E aí a gente tem o clímax do filme, na qual o Wade e o Wolverine se juntam, o Wolverine com a máscara, com o uniforme dele, o uniforme assim é rasgado e aparecem os músculos do Hugh Jackman assim, e o cinema ficou louco porque, cara, o Hugh Jackman tem 55 anos, o cara treinou demais, o cara ficou no shape, é muito maneiro, e ele com a máscara assim, com os olhos tipo do Deadpool assim, que a máscara mexe, sabe, de acordo com as expressões faciais do ator, e nessa cena do clímax, quando eles se juntam ali pra segurar os tecidos dos universos assim, e poder destruir a Cassandra Nova, a gente tem um comeback do Hugh Jackman, que eu achei muito massa, me pegou demais esse comeback, porque eu acompanho há muitos anos. Eu acho que desde 2003, lá quando eu assisti o segundo Homem-Aranha nos cinemas, eu era muito pequeno, muito pequeno. Eu acho que eu devia ter 5 anos. E aí, por essa época, eu assisti os primeiros X-Men, o primeiro, né? E sempre me atraiu bastante esse filme de super-heróis, sempre. Então, pra mim, pegou bastante essa cena, porque ele dizia, aparece um flashback do Wolverine falando, eu sou o X-Men. E chorando, assim, sabe? Meio que chorando. E é foi bem emocionante pra mim, vou te dizer, porque pensando no contexto do filme como personagem, o Deadpool, ele é fissurado no Wolverine. A paixão do Deadpool é o Wolverine, ele fala do Wolverine desde o primeiro filme. Ele é o herói do Wade Wilson, o herói do Deadpool nesse universo é o Wolverine. E aí no final, assim, ele olha pro Wolverine e o Wolverine tá olhando pra ele assim, fazendo assim, ó. Tipo, eu te aprovo, sabe? E aí o Wade fala assim, porque eles acham que eles vão morrer. E no fim, eles não morrem, graças a Deus. Mas eles acham que eles vão morrer. E é muito legal, porque o personagem precisava disso. O personagem do Deadpool, ele queria tanto esse contato com o Wolverine, ele conseguiu. E aí, no final, ele conseguiu a aprovação do Wolverine, que não gostou dele o filme inteiro, sabe? Então, foi muito legal de ver isso daí também, porque como a gente conhece... A gente que curte esses filmes conhece como é que eram os bastidores, e de fato o Ryan Reynolds é muito fã do Hugh Jackman, desde que ele apareceu no Wolverine A Origem, ele é muito fã do Hugh Jackman, desde essa época, ele sempre tentou e sempre lançou essas piadas sobre trazer o Hugh Jackman pra o filme dele, e cara, isso é uma homenagem ao Hugh Jackman, sabe? Mostra o quanto ele gosta do ator e gosta do personagem que ele interpreta, e torna a cena talvez ainda mais emocionante, sabe? Pelo menos pra mim, que sei esse backstory. E porque a felicidade do Deadpool é a felicidade do Ryan Reynolds de estar ali olhando pro ídolo dele, que é o Hugh Jackman, o Wolverine, e o Wolverine aprovando ele, sabe? Nossa, sensacional essa cena. E no final, cara, eles salvam o universo. Eles salvam esse universo, que a forma de salvar o universo é tu trazer uma variante. Você trazer uma variante de outro universo e colocar no seu universo. Por exemplo, o Wolverine Logan morreu, ele trouxe outro Wolverine de outro universo pra cá, num universo na qual ele não é âncora, né? Ele não é âncora desse outro universo que ele foi tirado. E aí ele faz com que o universo não corra mais riscos. E isso surge uma teoria também da volta do Robert Downey Jr., mas eu não vou mencionar nesse vídeo, mas é uma teoria muito boa. Então, eles ficam vivos e o Wolverine fica nesse universo, ele vai pra casa do Deadpool, casa do Wade lá, fica janta com a família. A X-23 também está viva e fica junto deles. Então a gente tem o retorno de Wolverine, de X-23 e Deadpool safe. Estão todos safe. E eu acho que eles vão ter muita importância em filmes futuros como Guerras Secretas, por exemplo. Eu acho, inclusive, que o Wolverine vai participar das Guerras Secretas. E talvez lá seja o fim dele, de fato. Mas eu acredito que ele vá assim, não tem outro motivo pra ele ter continuado vivo. Cara, o filme me deixou muito feliz. Dos pontos negativos que eu posso pensar aqui, eu acho que o ponto mais negativo pra mim foram duas coisas, que eu pensei agora, sabe? Porque eu não tinha parado pra pensar muito nisso, mas tipo, os pontos negativos pra mim. Primeiro, a Cassandra Nova, ela não é uma vilã muito impactante, tá? Eu não achei ela grandes coisas, vamos ser sinceros, ela não é muito impactante, não vai ser lembrada, assim. Ela não é uma vilã
tão comum, mas ela também não vai ser lembrada. E segundo ponto, não tão positivo, negativo, vamos ser sinceros, é o lugar que eles estão vazio. Cara, pra mim eles poderiam ter feito em um outro local, no meio do filme, assim, sabe? O vazio é... Eu sei que talvez eles quiseram introduzir porque vai ser usado isso no futuro, mas eu não achei uma coisa tão interessante de se trabalhar, pelo menos nesse vazio, assim. Não tem nada muito interessante. Ou foi pouco explorado, né? Mas são essas duas críticas que eu tenho ao filme, assim. Eu não tenho coisas muito mais a falar. Porra, questão de cameos, tem muitos cameos, até o Hulk aparece, cara. Mas, por um curto período, mas eu não senti falta de cameos, sabe? Porque se tivesse só cameo, nem sei se ficaria tão legal, sabe? Teve cameos necessários que precisaram ter, cameos inesperados que eu não tava esperando, e foram bem legais. A questão do Wolverine e Deadpool, que é o centro do filme, eram os dois, foi bem explorado, eu gostei bastante da interação dos dois, do desenvolvimento dos dois, gostei muito. Inclusive do desenvolvimento do Deadpool, cara, que evoluiu bastante, acreditem ou não, ele evoluiu bastante esse filme. E eu curti muito. Mas se você viu o Deadpool no cinema, Deadpool e Wolverine, conta aí nos comentários o que vocês acharam. Deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, galera. Vamos debater esse filme aqui nos comentários. Se você assistiu, se você não assistiu ou não vai assistir, me conta por que você não vai assistir. Não, gosto só da DC, Alice, não quero saber de Marvel. Beleza, rapaziada. Conta aí o que você acha. De tudo que eu falei pra você aqui. O que você achou do filme, então? Já que você não vai ver o filme, você viu o filme eu contando aqui. O que você achou? É interessante? É legal? Porque parece que a Marvel agora tá subindo de si buraco, né? Então, mas é assim que as coisas são. Muito obrigado, galera, por acompanhar o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Já falei tudo isso, vou falar de novo. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.